Oi, gente linda do bem. Hoje estou trazendo para vocês uma transformação que eu já estou mostrando aqui atrás de mim, o antes dela e mais tarde. Mas eu quero mostrar o depois, que é justamente dessa cadeira aqui, que eu encontrei entulhada, outras coisas, luminárias, um monte de velharia e eu consegui resgatar. Eu não tenho imagem dela de quando ela estava lá nos escombros, né? Olha, gente, a cadeira, na verdade, a estrutura, né? Uma estrutura em ferro. Eu tinha encontrado, ela estava toda enferrujada faz vários anos. Ela está parada aqui em casa, esperando a hora certa, e a hora chegou, né? Aqui já foi meu irmão que lixou. Ele deu uma demão de uma tinta que eu tinha aqui em casa. Eu estava também usando como mesa para serra e para pintar. Então aqui ela tá com algumas manchas, mas não tem problema porque eu vou pintar de preto. Ela vai ficar toda pretinha, linda e vai combinar com o ambiente. Eu tenho a imagem dela quando eu tava pintando já, ela com essa tinta preta, que é a tinta que eu quero deixar nela. Olha aqui, gente, pintei de preto, já deu uma diferença, né? Porque aquele branco, o off-white que tava nela, tava bem velhinho já. Agora eu pintei essa parte de dentro que nem precisava, né? Porque vai ficar o estofado aqui e aqui também o encosto. Aprendi na costura que tudo tem que ser bem feito, com bom acabamento. E tô trazendo isso para os móveis, né? Então, é isso. Vamos depois para a parte de escolher a estampa e colocar o estofado. E vou mostrar para vocês qual é a estampa que eu quero estofar, porque eu quero colocar naquele ambiente de estudo que eu fiz para meu esposo, lembram? A cadeira que eu havia deixado lá no ambiente de estudo, no home office do meu esposo, tinha um modelo bem legal e é um modelo bem comum de encontrar em lojas, mas apesar de estar combinando com o ambiente, não estava favorecendo, ele estava reclamando da coluna, então eu resolvi aproveitar e dar uma reformada nessa cadeira. Quem não viu, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quando terminar esse vídeo aqui, vocês irem lá dar uma olhadinha. Então vamos lá comigo começar a reforma desta cadeira. Então, gente, logo quando eu resgatei aquela cadeira dos escombros, como eu falei, eu encomendei essas duas madeiras aí que eu mostrei. O marceneiro cortou para mim nas medidas que eu queria que ela ficasse na época, né? Mas agora, como o projeto mudou, né? A questão é mais de conforto para a coluna do meu esposo, como eu falei. Então, eu tinha essas outras madeiras aí, um pouco mais comprida, que eu havia encontrado no lixo e que eu acredito que vai ficar melhor para conforto da coluna, etc e tal. Mesmo que futuramente ele venha mudar a cadeira, queira comprar outra cadeira mais confortável, mas eu resolvi deixar essa cadeira bem confortável, seja para que ambiente ela vai ficar. Como ela não tinha nenhum acabamento nas laterais, eu resolvi passar uma lixa para dar um leve abaulamento aí onde tem as extremidades. Eu vou mostrar a vocês como tava, desse jeito bem pontudo, então iria até perfurar de certa forma a espuma, o estofado, né, até o tecido que eu fosse colocar futuramente. E com a lixadeira eu consegui deixar assim arredondado os cantos, porque fica bem mais seguro quando for estofar. Depois que eu fiz esse acabamento aí nas quinas e nas laterais das duas peças de madeira, que na verdade são duas peças de MDF, né? Eu limpei tudo e fui procurar se eu tinha alguma espuma aqui em casa que eu queria reaproveitar, né? Minha meta aqui sempre é gastar o mínimo possível e vocês não vão imaginar. E para minha felicidade, eu tinha as duas medidas exatas, tanto do assento como do encosto. Ai, gente, Deus é muito bom. Eu fiquei tão feliz que não precisei sair para comprar nada. E aí você pode estar se perguntando o que é que eu tô fazendo com esse tecido aí de TNT. A minha ideia aqui é fazer um tipo de sanduíche, ou seja, eu vou colocar primeiro a espuma, ainda revestir com uma manta acrílica para ficar mais fofinho, principalmente nas laterais. Depois, para segurar bem essa manta acrílica, eu vou colocar o TNT. Então, a função do TNT vai ser basicamente para segurar a manta acrílica e dar uma reforçada também no tecido. E por último, o tecido, que eu vou mostrar já a estampa para vocês. Mas nessa primeira parte eu resolvi grampear
Primeiro com esses materiais que eu já falei para você, a espuma, a manta acrílica e o TNT, porque eu acredito que vai segurar melhor, vai amarrar melhor, para quando eu vier com o tecido principal, não ficar preocupada se a espuma tá mais para um lado, para o outro, ou se a manta acrílica afastou, ou se o TNT não tá segurando. Então, eu vou ficar atenta depois apenas com o tecido do estofamento. Então, gente, para quem nunca estofou nada, eu vou fazer bem detalhado para vocês. Vocês estão vendo aí que a madeira tá na medida lá da cadeira. A espuma também tá na medida da madeira, mas a parte da manta acrílica e do TNT tem que se cortar maior para justamente abraçar um pouco essa madeira e depois eu vim com um grampeador e prender todo esse material que foi colocado. Se passar um pouquinho de TNT, gente, como foi no meu caso aí, eu coloquei com excesso, não tem problema. É melhor sobrar um pouquinho, tá? E você retirar depois do que faltar e não ter espaço para o grampeador pegar bem aí na madeira. E aí é só ir com jeitinho, principalmente aí nos cantos, para abraçar bem, segurar bastante. Eu gosto de colocar de um lado e do outro lado oposto e depois sair colocando dos outros dois lados, porque eu acho que assim vai segurando bem o tecido e a espuma. Entendeu por que eu não coloco o tecido principal agora? Porque eu estaria preocupada com a estampa, se estava direcionada certo, e aí eu só estou preocupada mesmo em segurar a espuma e a manta acrílica. E eu garanto que já dá uma sensação gostosa, só em ter terminado essa parte aí, é a cadeira começando a ganhar jeito de cadeira, gente. E interessante, gente, é que quando eu fui grampear essa parte do assento, eu me lembrei que eu não tinha grampeador de tapeceiro. Como é que a gente vai fazer uma coisa se sabe que não tem um grampeador, gente, se não tem um objeto? Aí o que é que eu fiz? Atravessei a rua, em frente à minha casa. O meu vizinho da frente, ele tem um grampeador de tapeceiro e eu fui lá pedir emprestado a ele. Esse vizinho, gente, é um vizinho muito prestativo, é um vizinho muito especial. E ele atende pelo nome de Painho. É meu pai, gente, que mora numa casa em frente à minha. De vez por outra eu vou lá, ele é assim, sertanejo, sabe? Então ele tem ferramentas assim. E quando eu sinto falta de alguma coisa aqui para me ajudar, eu vou lá e peço as ferramentas dele. Então, Painho, obrigada, cheiro no olho, sou sua fã. E olha, na parte de cima eu resolvi recortar o que estava em excesso aí da espuma, que na verdade foi só essa tirinha aí para ficar do tamanho da minha madeira. E como a forma de estofar a parte do encosto vai ser diferente da parte que eu tô estofando a parte do assento, eu senti necessidade de pintar essa madeira do encosto. Então eu pintei de preto para combinar com a estampa e ela ficou assim. Só precisei pintar mesmo de um lado da madeira e nas laterais. Deixei reservado essa parte do encosto e aí vocês já vão ver a estampa que eu escolhi. Gente, o tecido que eu escolhi é esse. Dá uma olhada nessa estampa como é linda. Ela é, não sei se vai dar para vocês perceberem, mas ela é um pouco aveludada. Aí dá esse tom assim, como se fosse um pouco dourado, né? Um dourado bem manchado. E vou abrir mais assim para vocês verem. E é uma estampa assim bem retrô, com letras, estampa como se fosse de jornais, revistas. Eu simplesmente achei lindo. Faz tempo que eu tenho esse tecido comprado. Acho que eu usei um pedaço dele para alguma coisa. E deixei o restante dele aqui para algum momento que eu fosse precisar. E o momento chegou. Então é esse aqui. Vamos cortar para encapar o estofado. Gente, dá uma olhada aqui, olha. Essa foi a parte do assento que eu acabei de fazer. E aqui a parte do encosto. Agora, olha o tecido. O tecido, gente, tá na medida. Tanto da parte do encosto, que eu vou cortar aqui. E o restante é a parte do assento. Olha como tá na medida. Aqui ainda vai sobrar um pouquinho de nada, uma tirinha. Mas até nisso tá tudo contado, né? Ai, gente, Deus é maravilhoso, viu? Então, olha, gente, foi aproveitando o tecido mesmo. E desde já quero pedir desculpa da minha voz que tá mudando ao passar desse vídeo, porque eu tô ficando bem rouca.
mas vou conseguir terminar esse vídeo com certeza, se Deus quiser. E aí, gente, olha, o tecido é praticamente a medida de você conseguir colocar aqueles grampinhos. E eu já quero dizer para vocês, gente, se você não tiver o grampeador de tapeceiro ou não tiver com quem tomar emprestado, como é o meu caso, você pode usar preguinhos pequenininhos, um próximo ao outro. Vai demorar um pouquinho mais, você vai precisar de ajuda de alguém, né? Mas não deixe de fazer por conta de falta de algum equipamento, ok? Esse processo vocês já sabem, então vamos dar uma adiantada no vídeo que eu quero mostrar como é que eu fiz o estofado do encosto da cadeira. Eu resolvi mostrar para vocês como tá ficando os cantinhos, que eu acho que vale a pena você fazer um bom acabamento, né? Então, eu tô imitando uma espécie de canto mitrado. Quem não sabe o que é canto mitrado, você pode dar uma pesquisada na internet, ou então pode deixar aqui nos comentários se você quer que eu faça algum vídeo ensinando como é que é um canto mitrado. Depois que terminei de encapar todo o estofado, eu retirei o excesso do tecido na parte inferior e resolvi fazer um acabamento também na parte inferior. Mesmo que vai ficar lá embaixo da cadeira, eu acho interessante colocar um tecido, no meu caso aqui eu usei o TNT e grampeei também toda essa parte aí para ficar fechado a parte do acabamento. Então chegou a hora de juntar o assento e nesse momento é a hora de usar a furadeira. Eu fiz 2 furos de cada lado e usei um parafuso de um tamanho que ele ultrapassasse a espessura do metal, da estrutura de metal, e ultrapassasse também uma parte da madeira, mas que não ultrapassasse toda a madeira. Vocês estão entendendo, né? Para quem fosse sentar, não acontecer de se furar, né? E como eu falei que a forma de estofar e fixar o assento seria diferente do encosto, vocês observem que eu estou colocando os parafusos com a parte onde já tem o estofamento, né? A parte já estofada. Quando eu for fazer o outro, que eu vou começar agora e vou mostrar para vocês, vai ser colocado a madeira diretamente no encosto sem o estofado. O estofado virar depois, e eu vou explicar o porquê. E vocês veem que já ficou lindo, né? Eu sentei aí, tá bem confortável. E vamos passar agora para a próxima etapa. Eu fiz 2 furos na parte de cima da estrutura de metal, um de cada lado, e passei o parafuso também daquela mesma forma. O tamanho do parafuso é um tamanho que dê para ultrapassar a estrutura de metal e não ultrapassar completamente a estrutura de madeira. E os outros furos que eu fiz foi na parte de baixo da estrutura de metal. Nesse meu caso, eu resolvi mostrar para vocês o parafuso que eu vou usar. Ele ultrapassaria toda a estrutura de madeira. Então, eu resolvi utilizar essas arruelas, porque eu não tenho um parafuso menor. Os que eu tenho é muito pequenininho, só ultrapassaria a parte de metal, ou seja, não iria pegar a madeira, não ficaria seguro, né? Não teria como a parte de madeira se segurar. Então, também já fica uma dica para quem tem parafusos maiores. Meu único problema quando fui fazer os furos de baixo dessa estrutura foi não ter marcado o local que ficaria na parte de madeira. Então, eu tive um pouquinho mais de dificuldade, fiz furos a mais porque não tinha o local do encaixe correto na parte onde eu já tinha furado na madeira. Consegui, mas eu revesti com a massa epóxi e depois pintei com a tinta preta para dar uma disfarçada e ficou bem tranquilo. Gente, olha, como eu falei pra vocês, eu coloquei os 2 parafusos aqui de trás e aqui na parte da frente, ó, mais embaixo, eu coloquei esses outros aqui. Aí, olha só o que me aconteceu. Agora sim dá pra ver. Esses 2 aqui estão afixados na parte mais de baixo e os de trás estão mais ou menos aqui. Não mostra aqui na frente, né? Então, qual o problema que teve aqui? Eu não tinha colocado a medida antes. Então, ficou isso, olha. Deixa eu tentar aproximar. Ficou esse buraco aqui. E aqui, esse buraco.
Nessa parte aqui não tem problema nenhum, porque é onde vai ficar o estofado do encosto. Então, não vai ter problema algum, certo? Esse furo aqui eu deveria ter feito antes, mas erros acontecem, não é verdade? E o único probleminha que eu estou vendo é aqui na parte de trás. Só questão, assim, de muita estética, não sei se vai dar pra vocês verem. Sim, vai dar pra ver melhor. Ó, tá vendo? Apareceu os furinhos onde eu tentei encaixar o parafuso. Aqui, a minha solução vai ser colocar massa epox. E quando tiver sequinha, eu passo uma tinta preta e aqui não vai ter nenhum problema, certo? E foi isso mesmo que eu fiz. Passei a massa epóxi em cima de onde estavam os buraquinhos. Quando secou, vim com a tinta preta, cobri e ficou tranquilo. Ninguém nem percebe que tinha aqueles buraquinhos a mais. E com isso eu vou deixar minha mensagem para vocês de hoje. A gente pode escolher não se desesperar em meio às dificuldades ou a esses imprevistos que às vezes acontecem no meio do percurso, na verdade. Eu sei que não é fácil. É muito bonito às vezes falar da boca para fora, mas eu percebo que a gente pode exercitar essa questão de não se deixar ser levado pelos imprevistos. A gente pode tentar levar a vida mais leve, como eu já falei outras vezes por aqui. Vamos exercitar todo dia. A gente pode escolher dizer assim: eu vou tentar não me desesperar em meio a uma dificuldade, porque no final vai dar tudo certo, né? Como deu certo essa transformação. E vocês viram aí que enquanto eu estava falando, eu estava encapando essa parte do encosto, como eu falei que era diferente, tá vendo? Não usei grampeador porque ela não está em contato com a madeira, então foi tudo colado com a cola quente. Revesti primeiro com o TNT, não coloquei a manta acrílica, porque não vai ser necessário, que não tem aquela quina com a madeira. E depois colei o tecido principal. Eu só queria explicar um pouco, gente, ainda sobre essas mensagens que eu sempre gosto de deixar por aqui. E eu falo isso, gente, às vezes as mensagens vêm primeiro pra mim, sabe? Porque eu já levei a vida com muito perfeccionismo e hoje eu tento levar da forma mais leve possível, porque só faz mal à saúde da gente, né? Saúde mental, saúde emocional, e a gente acaba querendo que os que convivem com a gente, né, os que estão mais próximos, também tenham essa perfeição, mas que ninguém é perfeito, né? Por isso que eu digo que afeta muito o emocional da gente. Então, vamos deixar um pouquinho de perfeccionismo. Quando acontecer alguma coisa de errado, aproveita para rir e botar a criatividade em dia, porque é desses erros também que a criatividade nasce. Terminei de encapar aí o estofado do encosto e vamos também de cola quente para colocar lá na parte de madeira que a gente já havia parafusado antes. Ficou perfeito o encaixe, né, a colocação. E haja correr aí com a cola quente, porque ela não espera, né, gente? Quem já trabalhou com cola quente sabe, ela não tem um bom acabamento, mas para essas ocasiões, assim, ela é top das galáxias, porque seca muito rápido e como aí a única opção que eu tinha era colar mesmo, eu colei bastante cola no centro e nas laterais eu fui dando o acabamento com mais paciência. Terminei o assento e o encosto, fui agora para a parte dos pés. Tem uma coisa que me incomoda bastante, é puxar a cadeira, arranhar no piso. Então eu peguei uns pedacinhos de feltro, cortei num tamanho retangular, mas que na verdade você pode cortar em quadradinhos mesmo, unir um com o outro e formei assim, olha, quadradinhos de feltro. Aí no caso é dupla face, né? E fui colando com a cola quente para colocar na parte de baixo da cadeira. Eu sei que existem emborrachados que você compra já com essa finalidade, mas como eu não tinha, nem queria sair para comprar e nem queria gastar dinheiro, e já que eu tinha um feltro aqui, então vamos aproveitar o que a gente tem. E aqueles feltro que eu tinha feito e mostrado para vocês, os quadradinhos, é justamente para colocar nessa parte aqui, que vocês estão vendo. Eu cortei um pouquinho maior mesmo, gente, porque mesmo depois que eu colar, eu vou colar com a cola quente, e depois que eu colar aqui, eu venho tirando o excesso e vai ser super tranquilo. Então, vamos embora. Esse outro pé aqui, olha, ele não tá vazado, era uma cadeira que vivia abandonada num ambiente de construção, então com certeza pegou assim, ó, concreto na parte de baixo. Mas para esse efeito aqui, nesse caso é até melhor, porque como eu tô colocando para fixar, então vai ficar perfeito. Quando secar, eu venho e recorto aqui as laterais.
E foi o que eu fiz. Depois de seco, vim com a tesourinha e recortei todas essas rebarbas para ficar um acabamento bem feito. E se não bastasse, com a cadeira pronta, olha só o que eu ainda inventei. Olha, gente, é para fazer um acabamento nessa parte aqui de trás, né, e da lateral da cadeira. Eu tinha esses sparkles, que na verdade, quando eu comprei, eu não sei nem para que eu comprei. Aquelas compras que eu digo a vocês que eu fazia, que eu não sei nem para que eu comprava. Eu comprava muita coisa aleatória, mas que hoje em dia eu uso para outros fins, né? E é interessante você guardar, principalmente quando você tem ateliê e trabalha com alguma coisa criativa. E esses sparkles são muito usados assim em roupas, né? Mas como eu estava querendo algum acabamento para essa lateral aqui da cadeira, eu achei que seria interessante colocar. Não sei se vai dar para vocês verem direito, eu vou tentar virar assim um pouquinho para vocês verem. Eu tô dando um espaçamento de aproximadamente uns 4 centímetros de um para outro e eu achei que eu ia precisar colocar cola, mas dá uma olhada. Apenas encaixando, né? Porque essa madeira aqui, que eu falei que essa parte de cima eu encontrei no lixo. Opa, caiu uma aqui. Ela é em MDF e vai dar pra... Vai dar não, tá dando, né? Eu apenas aperto assim, ó. Dou uma batidinha e pronto, já tá fixo. Aqui ninguém vai tentar tirar, né? Por favor. E aqui novamente. Ontem eu tava batendo com um tecidinho aqui por cima, mas não precisa, né? Ele não vai descascar, não. Só se fosse um martelo, se eu tivesse batendo com um martelo, aí eu teria que botar aqui um tecidinho para proteger, para não descascar os sparkles. Aí eu pensei também em colocar aqui na lateral. Aqui tá dando para ver melhor, né? Os espaçamentos que eu dei. E aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa. E foi assim que ficou a cadeira, gente. Sério, eu amei fazer esse trabalho, porque eu peguei uma coisa que estava totalmente abandonada e a sensação de poder reaproveitar algo que poderia ir para o lixo, né? Na verdade já estava no lixo. E aproveitei todos os materiais que eu tinha aqui, não comprei nada e eu achei que ficou muito legal. Queria muito que vocês dissessem aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostaram e conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo, envia para essa pessoa, que eu tenho certeza que vai inspirar a fazer muita coisa, inclusive reaproveitando materiais que iriam para o lixo e material que tem aí na sua casa. Se você fizer alguma coisa parecida, não esquece de me marcar lá nas redes sociais, que eu quero muito ver. Amo ver as inspirações de vocês. Eu quero dar muito boas-vindas também aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos. Vou tentar sempre trazer inspirações aqui, DIYs, para que vocês possam se inspirar e fazer aí também, tá bom? Aproveita e já confere aí se o sininho tá ativado para você não deixar de receber todas as novidades aqui do canal. Deixa o seu like, que isso ajuda muito, vocês não têm noção de como ajuda aqui e incentiva para que eu possa produzir mais conteúdos para vocês. Então é isso, pessoal. Um cheiro no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!